alunos do 9º ano. Vamos começar com a nossa primeira videoaula, a evolução dos modelos atômicos. Átomos, a matéria formada por partículas. Como tudo começou? Os filósofos Leucipo, século V a.C., e Demócrito, 460-370 a.C., propuseram que toda matéria é constituída de partículas extremamente pequenas e indivisíveis, chamadas de átomos. Evolução dos modelos atômicos. Empedócles, 490 a 430 a.C., e Aristóteles, 384-322 a.C., haviam 4 elementos fundamentais, ou seja, eles propuseram a teoria dos elementos princípios: terra, fogo, ar e água, que se combinavam para formar toda a matéria. Essa teoria prevaleceu ao longo de séculos e serviu como base teórica para a alquimia, os primeiros estudos da química. Georg Ernst Stahl, 1660 a 1734, bem depois, era considerado o espírito ígneo. A matéria é constituída por pequenos corpúsculos que se desprendiam durante a queima, combustão, a chamada teoria corpuscular da matéria. No decorrer do tempo, inúmeros filósofos e cientistas propuseram diversas teorias com base em leis na tentativa de compreender melhor a constituição da matéria. Os primeiros modelos começaram a surgir. Modelo de Dalton, 1808. John Dalton, 1766 a 1844, foi o químico e físico inglês que, a partir de experimentos sobre a conservação das massas nas transformações químicas, propõe que o átomo era indivisível. Quais foram seus postulados? Em 1808, os átomos são pequenas esferas maciças, indestrutíveis e indivisíveis. Um conjunto de átomos com a mesma massa e o mesmo tamanho apresenta as mesmas propriedades e constitui um elemento químico. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massa, tamanhos e propriedades diferentes. A combinação de átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes, numa proporção de números inteiros, origina uma substância. Substância simples, formada por átomos de um mesmo elemento. Substância composta, formada por átomos de elementos químicos diferentes. Em detalhe, nós temos uma imagem dessa proposta. 2 átomos de oxigênio iguais formam a molécula de O2. 3 átomos, 2 de oxigênio e 1 de carbono, formam a molécula de gás carbônico. No primeiro exemplo, substância simples; no segundo exemplo, substância composta. As unidades que constituem a substância são chamadas de moléculas. Reação química, transformação da matéria, onde ocorre mudança na composição química dos reagentes. As transformações físicas ocorrem sem haver a mudança química dos componentes. Vamos ver o exemplo em detalhe. 2 moléculas de hidrogênio, H2, mais uma molécula de oxigênio, reagentes, formam 2 moléculas de água, produto. 4 átomos de hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio formam 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Reagentes e produtos fazem parte dos componentes de uma reação química. Em uma reação química, os átomos não criados nem destruídos são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. Lei de Lavoisier. Em detalhe, o desenho da estrutura do modelo atômico de Dalton. Esfera maciça.
O modelo de Dalton e as notações químicas. Até 1808, quando Dalton propôs a teoria atômica, eram conhecidos aproximadamente 50 elementos químicos. Por volta de 1810, 2 anos após o modelo de Dalton, o sueco Berzelius organizou a notação química, ou seja, a forma de reconhecer e dar nomes a esses elementos químicos. Ele reconheceu a notação que era utilizada até essa data, introduzindo como símbolo dos elementos as iniciais de seus nomes antigos, geralmente de origem latina. Criou-se então a fórmula química, para indicar as proporções em que os átomos dos elementos se combinam para formar as substâncias, como a fórmula da água, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mais características do elemento químico. Cada um dos 2 tipos de átomos existentes na natureza ou gerados artificialmente é chamado elemento químico. Cada um deles é identificado por um nome e um símbolo formado por uma ou 2 letras. A primeira é sempre maiúscula e a segunda, quando houver, sempre minúscula. O nome do elemento varia de idioma para idioma, mas o símbolo é único para todo mundo, ou seja, o símbolo de origem latina é universal. Vamos dar um exemplo. Prata vem do nome em latim argentum, então seu símbolo é Ag. Ouro vem do nome em latim aurum, seu símbolo é Au. Os elementos químicos conhecidos são agrupados formando a chamada tabela periódica. De acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, são reconhecidos oficialmente 118 elementos químicos, incluindo os naturais e os artificiais. Segundo modelo de Thomson, 1897. Joseph John Thomson, 1856 a 1940, foi o físico britânico que descobriu a existência dos elétrons e que o átomo é divisível. 1897, modelo de Thomson, prova que os átomos não eram indivisíveis, como propunha o Dalton, descobriu partículas subatômicas com carga elétrica negativa e massa desprezível, os elétrons, mergulhados em uma esfera carregada positivamente. Propôs então um novo modelo, que era conhecido como pudim de passas. Para Thomson, o átomo é um maciço e constituído por um fluido com carga positiva, no qual os elétrons estão dispersos. Nesse modelo, o total de cargas negativas é igual ao total de cargas positivas, átomo eletricamente neutro. Após esses 2 modelos, surgiram mais outros modelos. Modelo de Rutherford, 1904. O físico neozelandês Ernest Rutherford, 1871 a 1937, estudou a radioatividade. Hoje sabemos que a radioatividade é um fenômeno que ocorre no núcleo dos átomos. Apesar de ser mais conhecido pela criação de um novo modelo atômico, Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1908 pelos seus trabalhos com a radioatividade. Quais foram os postulados de Bohr? Ele descobre outra partícula subatômica com carga positiva e massa 1836 vezes maior que a do elétron, o próton. O átomo não maciço, ele apresenta uma região praticamente vazia, denominada eletrosfera. Existe uma região muito pequena, entre 10.000 e 100.000 vezes menor que o átomo, onde está concentrada a massa, denominada núcleo. Para concluir todas essas ideias, ele fez um experimento, utilizando um elemento radioativo, o polônio, uma placa de zinco e uma placa de ouro. Experimento de Rutherford. Uma lâmina de ouro
foi bombardeada com partículas alfa de carga elétrica positiva, provenientes de um material radioativo, o polônio. Aqui um desenho de como essas partículas se comportaram. As partículas alfa, oriundas do elemento radioativo polônio, de carga elétrica positiva, o núcleo do átomo e o átomo de prata, ou seja, da placa de prata. Grande parte das partículas alfa atravessou diretamente a platina, sem sofrer desvios, o que indica o grande vazio que é o átomo. Algumas poucas partículas, uma a cada 20.000, foram ligeiramente desviadas e refletidas, núcleo muito pequeno e de carga positiva. Mediante essas conclusões, ele escreveu: o átomo seria constituído por uma parte central pequena e maciça, na qual se concentrava toda a carga positiva, posteriormente denominada de próton, onde estaria quase toda sua massa, núcleo. Os elétrons estariam em um grande espaço vazio, a eletrosfera. Em detalhe, o modelo de Rutherford, já com a presença das duas cargas elétricas, os elétrons negativos no espaço vazio da eletrosfera e o próton formando um núcleo com carga elétrica positiva. Quais foram as falhas no modelo de Rutherford? Ele não conseguiu comprovar a existência da segunda partícula sem carga elétrica presente no núcleo. Os elétrons de carga negativa parados deveriam ser atraídos pelo núcleo, incorporando-se a ele, de acordo com as leis da eletrostática. Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem. Após a publicação de seu modelo, Rutherford passou a admitir que deveriam existir no núcleo partículas que serviriam para diminuir a repulsão entre os prótons. Então surgiu o modelo de Bohr, 1885 a 1962, e os níveis de energia. Niels Bohr, físico dinamarquês, estudando as radiações luminosas emitidas por um elemento químico, o hidrogênio, propôs em 1903 os seguintes postulados. O elétron gira ao redor do núcleo em órbita circular. O átomo tem um número limitado de órbitas, camadas suportadas. Cada uma dessas órbitas é caracterizada por determinada quantidade de energia. Enquanto o elétron permanece em movimento em uma órbita, não emite nem absorve energia. O elétron pode mudar de nível, ou seja, de órbitas. Ao receber energia, o elétron salta para níveis energéticos mais afastados do núcleo. Ao perder a mesma quantidade de energia, ele salta de volta para os níveis menos energéticos, ou seja, próximo ao núcleo. Essa energia é liberada na forma de radiação luminosa. Aqui, em detalhe, a imagem de Bohr e em cima o modelo de Bohr mostrando a energia absorvida e liberada de acordo com o movimento do elétron nas camadas eletrônicas. Falhas no modelo de Bohr. O modelo de Bohr não se aplicava para outros elementos químicos, além do hidrogênio. O modelo não esclarecia completamente a estrutura do átomo. Havia apenas prótons no núcleo e elétrons na eletrosfera. Repulsão dos prótons. Dessa forma, o núcleo com prótons apenas se desintegraria. Surgiu então a visão moderna da estrutura do átomo. Em 1932, as partículas neutras presentes no núcleo, denominadas de nêutrons, foram descobertas pelo físico inglês James Chadwick, 1891 a 1974. Apesar de não ter carga elétrica, essa nova partícula apresenta massa muito próxima do próton e sua função era equilibrar a carga existente no núcleo. Com essa descoberta, o modelo Rutherford-Bohr
teve várias outras evoluções que explicam a estrutura da matéria e o comportamento do átomo. A tabela a seguir mostra as características das partículas subatômicas estudadas. Elétron, a massa relativa, 1 sobre 1836, que é igual a zero. A carga elétrica, negativa. Próton, massa 1, carga elétrica positiva. Nêutron, massa 1, carga elétrica nula. Modelo atual, Rutherford-Bohr. Um núcleo pequeno que compreende toda a carga positiva e praticamente toda a massa do átomo. Uma região ao redor do núcleo que é principalmente um espaço vazio onde estão distribuídos os elétrons. Partículas básicas, próton, nêutron e elétron, que influenciam no comportamento químico do átomo. Os elétrons giram em torno do núcleo, tentando vencer a forte atração. E aí o modelo das camadas eletrônicas na eletrosfera, são 7 camadas, girando em torno do núcleo, tentando vencer a forte atração do núcleo da carga positiva do próton do núcleo, os elétrons com carga negativa, e o núcleo apresentando prótons e nêutrons. E assim, nós temos o modelo atual de Rutherford. Até a próxima, gente. Bons estudos!